Você sabia que nenhum oponente é invencível? Sabia que você é capaz de se defender de qualquer adversário, independente do tamanho, da força ou do quanto ele treina? Quer saber como? Fique comigo até o final do vídeo que você vai entender. Seja bem-vindo, ninja! Hoje iniciaremos os primeiros passos ninja. Os 4 primeiros passos do seu caminho ninja, que podem te levar tão longe quanto você estiver disposto a ir. É uma grande honra ser o guia que vai te conduzir nesse processo. Como você já sabe, eu sou o Sensei Giovanni Ciampi e hoje uma coisa que me intriga é andar na rua aqui em São Paulo. Sabe por quê? Na verdade, isso não serve só para São Paulo. Mas quando você anda por aí, você cruza com homens, mulheres, com alturas e pesos diferentes, expressões diferentes, pessoas muito boas, com princípios, mas pessoas ruins também. É difícil saber a índole das pessoas que cruzam seu caminho, seu caráter, se estão dispostos a fazer algo para te ferir ou te impedir de voltar para casa para encontrar sua família. Frequentemente converso com as pessoas que já passaram por situações totalmente absurdas e algumas vêm me procurar para treinar justamente por causa disso. Aí deixo a minha reflexão para você. Até onde você iria para sobreviver? Ou mesmo, o que você seria capaz de fazer para defender a pessoa que mais ama? E se ela precisasse de você hoje, você estaria preparado? Olha só, não estou estimulando ninguém a sair reagindo a assaltos por aí e colocando sua vida em risco. Na maior parte dessas situações, não vale a pena lutar por uma carteira ou um celular. Mas também sei, conheço gente que já passou por isso, que existem situações inevitáveis onde ou você luta ou algo mais grave pode acontecer. E para essas, é importante que você esteja preparado, porque pode acontecer com qualquer um, e geralmente acontece com quem não está preparado. A maior parte das pessoas se torna refém do próprio medo. Mas a boa notícia é que você já deu o seu primeiro passo. Agora você está aqui para se livrar do medo de não saber o que fazer. Continuando aqui comigo, eu te garanto que você vai estar mais preparado para o inesperado. Bom, agora que você já tem ideia de que tipo de mundo enfrenta todo dia lá fora, como enfrentar um oponente muito mais forte do que você? Certa vez, quando eu tinha aproximadamente uns 15 anos, eu namorava com uma moça e aí uma amiga dela chegou para mim e falou que tinha um rapaz que morava próximo da gente, era mais ou menos um colega, e falou que ele estava mexendo com a minha namorada. Eu falei, bom, estranho ele estar fazendo isso, mas de qualquer forma eu vou conversar com ele. Aí eu peguei e subi, ele morava bem próximo da minha casa, eu peguei e subi, fui até a casa dele, eu e um amigo meu, inclusive, e chamei ele e tal, e a mãe dele falou que ele não tinha chegado do trabalho ainda e tal. Aí eu falei, bom, depois eu converso com ele, assim que eu cruzar com ele, a gente bate um papo. E aí eu estava descendo, cheguei na minha rua, eis que ele estava subindo, e aí que, quando eu comecei a conversar com ele, eu pensei, né? Eu falei assim, bom, se acontecer alguma coisa, eu acho que eu vou me dar mal. Por quê? Ele era muito maior do que eu e ainda instrutor de taekwondo. E eu, na época, eu não praticava nada. Foi bem, enfim, mas a intenção não era brigar com ele, né? Era só simplesmente conversar com ele para que ele não continuasse fazendo aquilo que ele estava fazendo. Aí, quando eu cheguei para conversar com ele, eu falei o nome dele, eu falei, então, você sabe que eu namoro com a menina tal? Ele falou assim, sei, então, porque eu fiquei sabendo que você tá mexendo com ela. Aí ele falou assim, eu mexendo com ela? Eu falei, eu queria só te avisar que a gente namora, para você não fazer mais isso, é chato, né? Tá todo mundo comentando sobre isso. E ele falou assim, eu mexendo com ela? Você tá me tirando de comédia, não sei o quê, e começou a vir para cima de mim. E aí quando ele começou a vir para cima de mim, que eu vi realmente o tamanho que ele era. Porque ele ficou mais ou menos nessa altura aqui, e embaixo de mim, e ele ameaçou me dar uma cabeçada. Eu acho que na hora eu fechei os olhos, porque eu não lembro, e eu dei um soco para me defender. A hora que eu dei o soco, ele caiu na minha frente. E eu acabei acertando a garganta dele, mas até então, como eu não tinha conhecimento, não tinha treinamento, eu não sabia que a garganta era um ponto bom a se bater. E a hora que eu dei o soco, ele caiu na minha frente, eu falei assim, nossa, consegui derrubar um cara que era muito maior do que eu, que tinha conhecimento técnico de uma arte marcial. E naquela situação eu fiquei refletindo né? Eu falei assim, nossa, realmente a força, o tamanho, a habilidade, ela pode ser sucumbida a partir de um ponto exato de ataque. E a partir daquele momento eu falei assim, acho que eu vou me desenvolver mais nas artes marciais e conhecer mais a fundo essas técnicas em que eu posso utilizar pontos de pressão para atingir o meu oponente e conseguir vencer qualquer tipo de oponente. Então é extremamente relevante a gente conversar sobre os pontos vitais
em primeiro lugar, porque isso pode ser o divisor de águas entre se safar daquela situação ou não, tá? Até porque o aluno nas primeiras aulas ele não tem muito desenvolvimento técnico. Então eu acredito que os pontos de pressão entram aí para que ele consiga, sem que tenha ainda muita habilidade, resolver aquela situação pelo menos momentaneamente. Então toda vez que eu inicio a primeira aula, que o aluno me procura, começo contando essa história, fazendo uma divisão de pontos vitais e pontos que são importantes para ataque. Então, quais são eles? Pontos, por exemplo, joelho, estômago, nariz, têmpora, são pontos importantes de ataque, porém, para praticantes mais habilidosos. Quando eu inicio a aula, eu falo de outros pontos. Quais seriam eles? Shidoshi, por favor. Então, são 3 pontos que eu acho extremamente importantes e vitais que qualquer pessoa, não só o Shidoshi, não consegue fortalecer. Então, pensa um pouquinho. Quais seriam os pontos em que a gente não fortalece? Porque se não se fortalece, eu consigo derrubar um cara que é grande, um cara que é forte, um cara que é habilidoso, um cara que luta há X tempo, enfim. Eu consigo derrubar qualquer oponente, qualquer adversário, seja qual for a situação. Então, quais seriam esses pontos? Olhos, garganta e genital. Então, voltando de novo, qual a diferença entre esses 3 pontos com o restante dos pontos que são importantes para ataque? Esses 3 pontos em comum, as pessoas não conseguem fortalecer eles. Então, genital não se fortalece, garganta não se fortalece e olhos não se fortalece. Você nunca vai ver ninguém fazendo algum tipo de exercício para fortalecer esses 3 pontos. Então, é aí que entra o pouco conhecimento, mas com grande impacto, tá, no adversário. Então, com certeza, durante os meus 20 anos de experiência, eu certifico de que se você conseguir atingir esses 3 pontos, você vai conseguir fazer com que o seu adversário, pelo menos, pare de te atacar. Tá? Então, esses 3 pontos, geralmente eu ataco com chutes, socos ou pontas dos dedos. Então, olha só, como que eu atacaria o genital? O genital eu ataco com a ponta do meu pé, jogando os meus dedos para trás. Por que eu não posso chutar ele por baixo, como a gente vê geralmente em filmes? Porque o genital, anatomicamente, ele foi projetado para que ele tenha uma divisão no meio. Então, se eu fizer isso aqui, provavelmente assim, eu vou acertar, mas eu não vou esmagar o genital dele. Então, é por isso que eu jogo meus dedos para trás e bato como se eu estivesse esmagando o genital do oponente. Eu chuto, já me projeto à frente e ataco agora a garganta do meu adversário. Continuo a sequência de ataques entrando com cotovelada. E aqui eu já tenho uma possibilidade de uma outra joelhada. E aqui a cereja do bolo. Eu pego o adversário pelo olho e eu termino derrubando o oponente no solo. Então são ataques que são fáceis de executar, são rápidos e são extremamente eficientes. Pode confiar em mim. Se você conseguir pelo menos atacar uma vez um ponto desse que seja, então você pode já iniciar pela garganta, ou você pode iniciar com os dedos nos olhos, ou fazer a sequência dos três movimentos, dos 3 ataques. Percebam novamente, ó, é simples: chute, soco, cotovelada, joelhada, dedo no olho. É simples. Basta praticar um pouco que você já consegue sair de uma situação independente do seu adversário. Bom, por hoje é só. Só espero que vocês pratiquem ao máximo, porque só praticando muito você consegue atingir a perfeição. Dizem os orientais que para que você consiga chegar à perfeição mesmo de alguma técnica, você precisa praticar ela pelo menos 10.000 vezes. Então assim, pratique bastante, não precisa ficar fazendo conta, mas é importante, isso vai ser o grande diferencial de um praticante para outro, certo? Bom, Ninja, eu espero que você tenha gostado. Como eu te pedi no e-mail,
não deixa de me responder, tá? Com a sua maior dúvida ou expectativa dentro do mundo da defesa pessoal, é importante pra gente. É em cima do teu feedback que a gente vai criar novos conteúdos, novas técnicas, novos vídeos, ok? Fique atento ao meu próximo e-mail, ele deve chegar amanhã. Por que só amanhã? Para você ter tempo de praticar pelo menos um pouquinho o que foi ensinado hoje, tá bom? A próxima aula vai ser sobre posicionamento, tá? Então, como você pode se posicionar de uma forma que você tenha total vantagem em uma possibilidade de luta. Então fica ligado no meu próximo e-mail, tá? E não esqueça de deixar um comentário, né? Aqui nessa página vai ter um espaço para você deixar seu comentário e é importante, de novo, para ter o seu feedback em relação ao conteúdo de hoje. Então, um grande abraço, te vejo no próximo treino.